Hoje a gente vai falar sobre a parábola do joio, Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Nathalie está fazendo o caminho de Santiago, né? Acho que é por isso que ele não está ainda aqui. Esperamos que ele chegue aí no meio do caminho. Vamos fazer uma oração. Jesus, eu entrego a minha vida, entrego as minhas aflições, entrego as minhas preocupações aos seus pés. Eu sou servo fiel da sua palavra. Estou aqui para obedecer, estou aqui para ser submisso, estou aqui para confiar na sua provisão e nas suas promessas. Agradeço por tudo que eu tenho, agradeço pela minha saúde, agradeço pela minha família, pelo meu casamento, pela saúde da minha filha, da minha esposa, dos meus irmãos, dos meus amigos. Agradeço pela curiosidade que o Senhor coloca dentro de mim para que eu procure aprender. Agradeço pela vida do Nathalie, agradeço pela vida do Henrique, agradeço por esse projeto aqui que tem clarificado tanta coisa dentro do meu coração, clarificado tantas coisas para outras pessoas também. Agradeço por cada um desses episódios que a gente está junto, agradeço por cada uma das parábolas que a gente aprendeu Sim. através um pouco mais sobre o Senhor. Eu sei, eu confio, o Senhor é bom o tempo todo. Eu peço resiliência para superar qualquer obstáculo, porque eu sei que o mais importante do que está acontecendo é com quem eu estou durante o que está acontecendo. Amém. Amém. Então vou começar aqui, tá? Uhum. Jesus lhe contou outra parábola dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Agora, a explicação é versículo 36 ao 43. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: Aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim dessa era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino do céu. Pai, aquele que tem ouvidos, ouça. Essa parábola é bem séria. E a gente está falando nas outras parábolas sempre nessa perspectiva do reino de Deus. E a gente sabe
que o reino de Deus é o reino que domina sobre todas as coisas, que domina sobre o universo. Mas aqui na Terra existe também o reino desse mundo, onde o administrador, o rei, submisso, porque ele é criatura, é Satanás. Ele que trouxe todo o mal para a Terra, desde lá do início, com a formação do homem, pelo engano, pelo desvio. Deus criou o homem puro, santo, para viver eternamente, mas no seu início da sua criação humana, o homem se desviou. Ele quis ser independente, enganado por Satanás. Assim, todo homem que nasce nesse mundo nasce impedido, porque o pecado impede o homem de ter acesso a Deus. E Deus havia dito para o homem: se você me desobedecer, no caso lá, simbolicamente ou não, não importa, mas Deus disse: se você me desobedecer, você vai morrer. Vai morrer espiritualmente. Nosso relacionamento vai morrer. Nossa comunhão vai morrer, porque não pode haver pecado aqui. Tem que como você nasceu, puro e santo, o ser humano. E o homem, enganado por Satanás, cometeu esse pecado, simbolicamente lá ou não, comeu do fruto proibido, mas isso quer dizer que ele quis ser independente de Deus, quis seguir o seu próprio caminho, e aí pecou. Desse fato em diante, o homem nasce, então, morto em seus delitos e pecados, e nasce distante de Deus, impedido, com uma muralha mesmo em relação a Deus. Mas Deus, para contornar essa situação, para solucionar essa situação, enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para viver encarnado aqui, Deus encarnado, o homem, que viveu, que praticou todos os atos com perfeição, ele foi o ser perfeito, o homem perfeito, e morreu injustamente, como a gente sabe, na cruz, e dessa forma, com essa morte, Deus estava entregando o seu filho para pagar o preço, para morrer em nosso lugar. Então, é uma questão jurídica. A condenação era a morte. E alguém morreu pelas pessoas. Jesus morreu por nós, pagou o preço. Então, a gente solucionada essa questão jurídica em relação a Deus, que agora a morte foi praticada, a sentença foi feita, Jesus morreu em nosso lugar, e através dessa morte, através desse nosso relacionamento com esse Jesus, que é Deus, que morreu por nós, nós crendo nesse fato, crendo que Deus, crendo que nós somos pecadores, crendo que nós temos distanciamento de Deus, Pai, crendo que Jesus Cristo veio, se fez homem e morreu no lugar como Deus, a gente toma posse dessa morte, toma posse dessa liberação, desse pagamento. A gente se liberta, se livra desse pagamento eterno da morte, com a morte de Jesus. E aí, então, a gente fica quites, e através de Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele mesmo disse que ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está como intermediador, como intercessor, como advogado entre Deus Pai e nós. Então, todos os nossos relacionamentos com Deus Pai é através de Jesus e do Santo Espírito, que nos traz essa informação, que convence o nosso ser dessa realidade que eu estou falando, que está aqui escrito na Bíblia. É o Santo Espírito que nos convence, é o Santo Espírito que vem e habita em nós,
ressuscita, nos dando nova natureza, como a gente já... Esse que habita em nós, que dá a nossa natureza, traz luz, traz esclarecimento, por isso que a gente entende essas coisas. Traz luz e traz entendimento, por isso que a gente se humilha na presença de Deus e não mais quer ser independente, não quer ser mais dominado, diretor das nossas vidas, Deus próprio. A gente entrega para Deus a nossa Santo Espírito. Essa luz que nos ilumina, que nós já falamos aqui da candeia, nós já falamos sobre a permanência, né, da luz em nossas vidas, que nos esclarece internamente e nos esclarece a respeito das coisas que acontecem. Então, há, a partir de Jesus, a implantação do reino de Deus, dessa forma que eu estou falando. Em um mundo que está dominado por Satanás, entra, ilumina, vem Jesus Cristo com seu reino. Então, tem dois reinos em luta, em guerra. Só que é uma luta desigual, porque é Deus de um lado e criatura, Satanás, do outro lado. Só que ele age normalmente, como se fosse Deus. E existem as pessoas nesse mundo que estão sendo observadas, que estão sob o domínio ou de Deus, elas estão sob o domínio de Deus, aceitando Jesus como Salvador, crendo na sua pecaminosidade, crendo na sua dependência, estarão no reino de Deus. Ou as pessoas que ainda não estão, que estão sendo ainda enganadas por Satanás. Essas pessoas, então, são esse joio que está aqui, porque o joio é misturado ao trigo. E aí, essa pessoa que que não está com Deus na sua totalidade, nessa vida divina, essas pessoas, elas estão nas suas vidas humanas, somente humanas. Quer que elas estejam praticando muitos males, como existem pessoas más, quer elas não estejam praticando males. Elas podem ser pessoas boas, boníssimas, mas se não tiver essa intermediação de Jesus Cristo para ter o contato com Deus, a reconciliação com Deus, elas ainda estarão sendo enganadas, estarão ainda sendo domínio de Satanás, domínio do Deus desse mundo, vivendo humanamente somente. Elas são boas pessoas, mas estão sendo enganadas. Elas são boas pessoas, mas estão sendo enganadas. Outras pessoas, infelizmente, se deixam levar tanto por essa criatura maléfica que é Satanás, que praticam males, muitos males, como nós vemos nesse mundo. Então, existe essa realidade na vida aqui nesse mundo. E existe outra realidade, que essa situação de queda, essa situação instável, onde tem muito mais sofrimento do que prazeres nesse mundo, a maioria das pessoas estão sofrendo pelas injustiças, pelas maldades dos homens. Esse mundo, como está, que foi corrompido, não vai durar para sempre, nem deve durar para sempre, porque foi contaminado, foi corrompido. Então, esse mundo, essa dimensão terrena, essa história da Terra, da humanidade, ela vai ter um fim, que é no final dos tempos, com o juízo divino. E também a própria pessoa que nasce nesse mundo também não vive para sempre nesse mundo corrompido, nesse sofrimento, nessa dor, nessas lágrimas, também não vive. Ela tem o tempo dela de idade. Ela morre por idade ou morre por alguma coisa que acontece nesse mundo, como doença, como bala perdida, como violência, que são frutos, consequência dessa queda, dessa corrupção. Ou ela tem um fim. A pessoa também não vive para sempre. É a morte que define o final de tudo. Então, enquanto temos vida, enquanto o mundo está existindo, é o momento de nós percebermos que
existe um Deus, que esse mundo não veio pelo acaso, existe um caminho. E o caminho aqui descrito é o caminho de Jesus. E nós estamos aqui pregando esse caminho de Jesus. Outras pessoas com outras religiões que nós respeitamos entendem o caminho para a salvação por outros meios. É uma coisa respeitosa. A gente respeita, elas estão crendo, elas estão se dedicando, muito, muito bacana. E nós aqui estamos nos dedicando ao que nós estamos vendo, Só que, da nossa parte, a gente crê que esse caminho, que é Jesus, que não é religião, é o único caminho. Então, na verdade, cada pessoa acha que é o único caminho, né? Mas nós aqui estamos dizendo que nós cremos que esse é o único caminho. A verdade é a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E que também tem João 3,16, dizendo que Deus, Pai, amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, único, para morrer no lugar das pessoas. Para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa salvação que Jesus proporcionou com um plano divino e com o convencimento do Santo Espírito. São 3 pessoas em um Deus. Não dá para entender, não. É um Deus só, mas subsistindo em 3 pessoas. Deus Pai fez o plano, o amor. Jesus Cristo executou o plano do Pai, morrendo em nosso lugar, vindo encarnado, foi o exemplo de Jesus. Emanuel é um Deus que se apresenta, que se revela, é um Deus palpável ali naquela época de Jesus. E o Santo Espírito é que convence o nosso coração, a nossa mente, de que tudo isso é verdade. E habita em nós, nos ressuscita. A gente que estava morto em nossos delitos e pecados, agora nós somos novas criaturas que somos ressuscitados e vivemos assim no reino dele, fazendo a vontade dele, errando, mas se arrependendo, mas sempre progredindo, porque a partir do momento que nós somos salvos, que é uma ação divina, nós somos santificados, melhorados a cada dia, com as nossas velhas obras, a gente deixa para lá, a gente não faz mais, a gente às vezes faz, às vezes volta, mas sempre está indo para frente, nunca retrocede, nunca nega esse caminho. E a gente indo para frente é a nossa parte, é a santificação que esse Espírito Santo em nossas vidas promove. Então, aí tem uma parceria nossa com Deus. Nós podemos não pecar, nós podemos obedecer à vontade dele. E dessa forma, a gente é trigo. E as outras pessoas que ainda não têm essa luz, que ainda não têm estão ao nosso lado. Às vezes estão ao nosso lado nos fazendo mal. São essas pessoas que fazem mal. As pessoas que... Então, tanto as pessoas que nos fazem mal, quanto as pessoas que não nos fazem mal, que somos amigos, que somos relacionais, que conversamos, nós que temos essa visão que vai ter um tempo, enquanto nós estamos vivos, nós devemos aproveitar para influenciar dessa forma, dessa mensagem de salvação. A gente deve, assim, fazer isso. A gente deve dar bons testemunhos, deve viver a vida de Cristo para sermos diferentes, e o Santo Espírito em nós promove nos nossos atos, nas nossas conversas, uma conversa mais profunda, uma ação espiritual naquelas pessoas que nós convivemos. Devemos ter misericórdia de todas as pessoas, das que provocam males para nós, das que provocam males para outras pessoas, e para aquelas que são amigas nossas, que nos ajudam. Nosso coração é pecaminoso como todos os outros. Nós não podemos arrancar o joio, nós não podemos julgar ninguém, condenar ninguém. Todos estão ali para serem ouvidos, para serem tratados. E é Deus quem faz essa justiça, Deus quem sabe quem é, quem não quer, quem não é. E a gente só faz a vontade dele como instrumento de obedecer as leis mais importantes, as leis de coração e as leis de vida, que é
amar a Deus sobre todas as coisas, com todo entendimento, coração e alma e forças, e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, todas as outras ações e leis decorrem dessa. E essas duas, Deus e pessoa, é a criatura divina, Deus, ser divino, mais importante, onde tudo é para ele, prioridade é para ele, e as criaturas que têm vida, vida eterna. Uma mesa não tem vida eterna, um animal não tem vida eterna. Então, a gente deve se dedicar às pessoas dessa forma, influenciando bem e não sendo influenciadas por estarmos convivendo com essas pessoas que ainda não têm esse entendimento. Tudo bem, tudo bem. Beleza, consegui pegar aí, pessoal. Desculpa a demora. Opa, chegou aí, meu querido. E aí, Nathalie? Tô aqui já na caminhada e, cara, tem muita restrição, tem regra para qual igreja você pode entrar e tem igreja que você só pode entrar 30 pessoas por dia, tem que botar o nome, enfim. Já tô com um terço aqui do caminho feito, mas tá bem, bem legal. Depois eu vou compartilhar mais com vocês para também não ocupar o nosso tempo aqui, que já tá mais reduzido. Mas tá muito, muito legal. Depois dá pra gente escrever muita coisa sobre isso também. Muito bom, muito bom. Maravilha. Eu vou começar aqui, então, as minhas anotações, tá? Manda ver, olho. Primeira inspiração que me gerou esse texto aí é perceber que muitos negócios, eles perecem não porque eles têm um produto ruim, mas por falta de governança. Governança, aqui nesse contexto, é o equilíbrio dos interesses entre os participantes. Então, a falta de governança é um risco que a gente sempre deve avaliar dentro de um negócio, né? O que esse texto aí me inspirou nisso? Quando o Henrique fala ali que existe um reino aqui no mundo e ele tem um senhor, mas esse reino ele é subjugado pelo reino maior, que é o reino de Deus, que é o Criador. A gente aqui, como participante desse mundo material, a gente tem que entender que existe esse outro interesse, mas que a gente deve entender qual que é a hierarquia disso, né? E eu desenvolvi há pouco tempo essa consciência de que o mundo espiritual é desse tamanho e o mundo material é desse tamaninho aqui. Então, a nossa principal arma de guerra não é o nosso braço, e sim a oração. Outra parte aqui que eu anotei é que os executivos de uma empresa podem ter talentos infinitos, grande capacidade, mas caso a estratégia não seja clara, essa capacidade ela pode estar sendo desperdiçada. Ou seja, esses executivos são os homens que têm capacidade de fazer coisas tão grandiosas quanto Jesus. Mas se a gente não tiver claro o que é o nosso direcionamento no coração, a gente pode estar desperdiçando a nossa capacidade, os nossos talentos, os nossos dons que poderiam estar direcionados para o reino, mas a gente acaba direcionando para outras coisas. Outro ponto é onde existe um alinhamento de governança entre a diretoria executiva e o conselho de administração. Então, dentro aqui do conceito de governança, a diretoria, o CEO, o CFO, o CMO, são esses cargos de chefia executiva, eles estão subordinados ao conselho de administração. Então, isso aqui executa o que isso aqui direcionou, que é a estratégia. Mas todos esses dois grupos, eles estão abaixo do acionista. E o interesse principal tem que ser a maximização da criação de riqueza do acionista. Então, eu vejo que a estratégia principal nossa é servir, trazer alma para o reino, e a gente precisa estar alinhado no que a gente executa e qual que é a estratégia final, né? E tem gente que sabe que a estratégia é essa, mas não está executando no dia a dia coisas condizentes com isso. Ou seja, não adianta nada você saber que a tua vida, o teu coração tem que apontar para o reino, se você só está preocupado com trabalhar, juntar riqueza material,
juntar coisa que é troféu do mundo. Então, na verdade, isso não importa no final das contas. Então, tem muita gente desperdiçando energia porque está desalinhado entre a estratégia e a execução. E uma coisa que a gente já falou aqui muitas vezes, mas nunca é demais repetir, né? Primeiro coloque as coisas que Deus quer para a tua vida em ação. Depois foca no que você quer. Porque no final das contas, o que ele quer para você é melhor para você do que o que você quer para você. Ter essa maturidade, ter essa obediência, vai te fazer viver de uma maneira muito mais tranquila, né? É isso. Bom, Oli, vou somar alguns pontos aqui. Especificamente do caminho, ele reforça muito essa questão do que realmente é fundamental e essa questão da riqueza, né? Porque você anda, não é pela distância, né? Não é por andar 30 quilômetros no dia, porque um maratonista corre mais do que isso. Mas e o peso da mochila? O que você carrega na mochila? O que realmente é importante para você, a ponto de você se esforçar para levar, quando você vai percebendo que o que mais importa é o que está aqui, e não o que está na mochila. Então, isso também te traz muito, te tira muitas amarras. Eu acho que isso é muito bacana também de se observar. E voltando só na parte de executivos que você comentou, eu anotei algo nessa linha também, que a gente observa como esse senhor da parábola ele foi muito sábio na tomada de decisão. Então, ele soube gerenciar bem o risco e a crise, porque ele podia ter se irritado e falado, mas quem foi que sabotou a colheita? Não, ele já soube, olha só, eu sei que eu só plantei trigo. Então, quem trouxe o joio foi o inimigo, ou seja, ele tem processo tão bem estabelecido que dá a ele uma segurança de saber, olha só, a gente só plantou trigo, o erro não foi aqui. Isso é importante, porque senão às vezes fica aquela empresa da caça às bruxas, né? Mas quem foi? Tá. Se você tem segurança no processo, mais importante do que entender o culpado é entender gestão de risco e crise. E foi exatamente o que esse senhor fez na parábola. Ele podia ter se irritado, ele podia ter culpado um dos servos, ele podia ter mandado cortá-la, então corta logo esse joio fora e perder trigo naturalmente. Então ele foi sábio em confiar no processo, confiar na equipe. Então ele foi uma liderança realmente muito diferenciada. E também mostra o foco no longo prazo, uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes, você sempre fala disso para investimentos também, porque talvez, a gente já ouviu muito esse ditado, que é difícil separar o joio do trigo. Talvez fosse difícil naquele momento, mas no longo prazo fica mais fácil. Então, esse senhor tomou a decisão de esperar. Então, vamos esperar até o momento certo, em vez de a gente se afobar. Caraca, tem joio no meio do trigo, vamos tirar logo. Não, ele soube esperar o resultado aparecer lá na frente. Isso é muito importante, porque uma outra coisa que eu acho que é muito importante para negócio é saber o que você está semeando. Você sabe o que você está semeando, você sabe qual vai ser a sua colheita. E aí, claro que vão surgir ervas daninhas, vão surgir concorrente desleal, vai ter gente na tua empresa mesmo que vai ter aquela ideia de, putz, e se a gente fizer daquele jeitinho, será que dá mais? Mas se você tiver certeza, e aí volta no que você falou também de propósito, se você estiver muito alinhado com a estratégia, o propósito, naturalmente você vai passar por cima dessas ervas daninhas, o caminho do mal sempre vai existir. Eu acho que essa parábola reforça muito isso, né? O mal está lá, tem jeito. E não é você necessariamente que vai julgar, mas se a estratégia estiver muito clara, naturalmente a escolha já é feita de uma forma meio automática. Eu não sei exatamente como passar isso, mas é do tipo, a estratégia está muito clara, está muito definida, e por mais que existam desvios, está tão claro o teu propósito que esse desvio vai ser passado por cima. Ele não vai te seduzir a ser desviado, de fato, porque você já sabe o que você quer ter de colheita, então você sabe o que você vai semear agora. É um pouco disso também que eu trouxe, porque as empresas, claro, vão passar por diversos momentos de altos e baixos, vai ter um concorrente desleal, vai ter gente que vai falar, pô, mas o camelô aqui em frente à minha loja não paga imposto nenhum, então eu vou sonegar também. Mas calma aí, você tem que saber qual é o certo e qual é o errado, independente de estar todo, aquele outro ditado também, né? Independente de estar todo mundo fazendo errado, ele continua sendo errado. Você tem que saber realmente o que te guia, qual é o teu propósito, e com isso tomar as decisões. Isso eu estava falando para o ambiente empresarial, mas eu fiz também uma analogia aqui para o ambiente profissional. Às vezes o cara está trabalhando e fazendo certo.
Aí chega o colega de trabalho, começa a fazer o errado e aparecer para o chefe. Porque às vezes o errado gera um resultado inicial ali. Então começa a aparecer para o chefe, e aí o que está fazendo certo pensa, putz, olha lá, mas o cara chega atrasado, pô, o cara falta, o cara mete atestado, pô, e o chefe nem liga, pô, vou fazer também. Aí ele te desviou. O que eu sempre falei para a equipe, etc., quando vinham me trazer um exemplo ruim, eu falava: se você quer seguir o exemplo ruim, talvez é porque o teu propósito não está claro. Segue o exemplo certo, segue o certo, que alguém vai estar vendo. Eu sempre falava: teu chefe vai estar vendo, e no pior cenário, Deus está vendo. Então faz o certo, que alguém vai perceber isso e naturalmente o resultado vem. Então, fiz esse paralelo também para trazer para o ambiente profissional, porque alguns dos que estão aqui com a gente vão pegar esse conteúdo, podem ser empreendedores ou podem trabalhar para alguém, enfim, estar no mercado. E eu acho que essa parábola ela é muito importante, porque a gente ouve falar tanto, né, do joio e do trigo, e aí a gente entender quais são possíveis aplicações bem diversas como a gente pode ter. Uma Muito outra bom. coisa aqui que eu percebi agora, a gente lendo, é que o servo pergunta, né? O senhor quer que a gente vá tirá-lo? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio você poderá arrancar com ele o trigo, né? Isso aqui me lembra, não sei nem se eu estou interpretando errado, Henrique. É, por mais que a gente saiba que algo é errado, a hora de tirar aquilo, não é a gente que tem que saber. Deus sabe a hora certa de tirar as coisas do nosso caminho erradas, né? Porque aqui, o que que um bom servo, teoricamente, deveria fazer? Pô, vi uma coisa errada, eu vou estancar isso automaticamente. Mas ele tem a humildade de perguntar para o Senhor se é para tirar naquela hora. E o Senhor fala: não, não é para tirar agora, tira depois. Uhum. Então, isso mostra a sabedoria e a humildade de entender que o tempo das coisas que Deus escolhe para a gente é o mais acertado, né? É, e humanamente falando, o ser humano todos são iguais. A diferença está em Deus. E a gente não tem, a gente pode se enganar com as pessoas. Aqui, no caso, o joio, enquanto não pendoa, enquanto não frutifica, eles são parecidos. Mas quando pendoa, o trigo ele é castanho, claro, assim, e o joio é o escuro. E as espigas são, a espiga do joio é mais assim para fora. Aí dá para você ver, discernir um de outro, mas vai catar aquilo no meio de um, no meio de outro, uma pessoa de fora arrancando, com certeza vai ter esse estrago, o trigo iria se prejudicar, ia ser levado junto. E aí, no caso, é aquela história de que o julgamento cabe a Deus, e a gente deve se precaver, certamente, por conta de alguns negócios esquisitos, a gente deve ficar assim atentos, porque o trigo está ali do nosso lado, né? O joio está ali, ele é diferente, a gente nota que a pessoa é diferente, nota que o negócio é diferente, nota que o procedimento do empregado é diferente. Então, a gente sabe, como, né, vocês estão falando, o certo, e, e aí é só não fazer igual como vocês estão fazendo, isso tudo é certo. E também não ser juiz sobre os outros. O juiz sobre os outros, só quando for uma denúncia assim que necessária, né, dentro da lei, a gente pode denunciar. Mas a denúncia não é uma condenação também, né? E o arrancar do joio já é uma condenação, o cara foi arrancado. Aí o juízo, o castigo e tal, pertence a Deus, a gente sabe. Agora, a gente deve se precaver, avisar e até, principalmente, tentar ser instrumento de convencimento dessa pessoa que ela está errada, né? Tanto uma pessoa correta que não está no caminho do reino, quanto a pessoa que está agindo errado para deixar o erro e seguir também o caminho do reino. A nossa função é cooperar, facilitar as pessoas, é agir de acordo com as pessoas, e que Deus faz as ações drásticas aí, porque ele sabe todas as coisas, né?
Só um Perfeito. detalhe a mais nesse ponto do Uli. Pô, imagina se esse servo bem intencionado sai arrancando joio e arranja trigo Pois também. Arranca as duas coisas. é. Então, como ele falou, respeito e hierarquia, a tomada de decisão calma também foi fundamental. Até isso está no processo bem mapeado. Senão, às vezes, aquele É, servo, putz, vamos, não, pô, joio, vamos arrancar logo. E aí ele acabar prejudicando a colheita futura, né? Então, ele querendo agir como juiz e tomador de isso, decisão sem realmente amadurecer o problema para aí sim tomar uma decisão mais clara, né? Se afastar do problema para depois realmente agir e não ir no impulso, porque também tem muito disso. isso mesmo. Perfeito. Como é que tem Muito assunto, bom. né? Galera, vamos encerrar aqui, Puxa porque chegou na minha hora aqui, pelo menos. Ih, a minha Valeu, também. gente. Obrigado, desculpa o atraso, Nada. mas Que depois vou isso, atualizar rapaz, vocês aí também das novidades por aqui. Você tá mais do que justificado essa caminhada maravilhosa aí. Puxa vida, que coisa boa. Essas lições que você já está tendo. Quem vai fazer a Deus, então, oração abençoe de o dia do... encerramento aí? Ai, tá bom. Quem? Quem vai fazer a oração É o final? Nathalie. Ah, Posso você? fazer, Então posso faz. fazer. Então, bom, obrigado, meu Deus, por todo esse caminho que realmente eu estou tendo a oportunidade de percorrer e que me está trazendo conhecimento para poder aplicar e mostrar isso para mais pessoas. Obrigado por estar com esse projeto tão, tão rico, junto a vocês, junto a todos que também nos escutam e que vão poder amplificar isso, porque realmente, né, as palavras de Deus, elas estão muito claras, os ensinamentos estão muito claros, mas que infelizmente nem todos ainda conseguem enxergar. Então, que a gente consiga trazer um pouco mais de luz a esse tipo de conhecimento e que a gente possa propagar isso para muitas pessoas, impactar muitas vidas, e que isso realmente gere Amém. uma onda contagiante a partir da palavra, da crença e do propósito que a gente está fazendo aqui. Então, muito obrigado, meu Deus, obrigado por todos que estão conosco nesse projeto, especialmente agradecer a vocês dois que estão aqui juntos, trazendo tanta informação, tanto conhecimento sobre algo que já está escrito, algo que já existe e que muitas pessoas vão ter oportunidade de conhecer junto com a gente. Obrigado Sim. e amém. 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 Gente, como sempre, muito bom. A gente fica muito satisfeito. Eu fico muito fortalecido com esses nossos encontros. Muito Muito bom. bom. Amém. Tamo junto.